Heróis Relutantes, capítulo 3. Ela foi morta anos atrás, por Momon. Yuri disse impiedosamente. Embora o corpo dela tenha desaparecido. Ainda assim, você acha que ela poderia ajudar? Yuri perguntou mais seriamente, se aproximando um pouco mais. Minnie deu um aceno relutante que contrastou com seu rosto feliz quando Vanessa balançou a garra em sua carne. Por mais que eu odeie admitir, quando trabalhamos juntas éramos uma equipe excelente, e sim, ela é muito boa em encontrar pessoas e coisas. Se houver algum de seus antigos contatos vivos, eu prometo que ela será capaz de ajudar. Você descobriu alguma informação sobre para onde o corpo dela foi levado? Yuri perguntou, suas palavras saindo um pouco mais rápido do que o normal, apesar do comportamento severo e imutável. Vanessa desviou o olhar de Minnie e olhou para Yuri Alpha, claramente impaciente. Pobre Yuri, ela está realmente preocupada. Bem, são apenas crianças em jogo. Acho que isso faz sentido. Vanessa pensou e deu um pequeno aceno em resposta. Sim, na verdade. Parece que Zuranon não teve nenhuma maneira de reanimá-la desde que ela morreu. Conjuradores de magia de 5º nível que não estão no rebanho de Sua Majestade são tão raros quanto penas em um peixe. Pelo que podemos perceber, eles mantiveram o corpo dela se movendo. Nós o rastreamos até um comerciante que apenas carrega a caixa. Ele administra um serviço de mensagens privadas, além de transportar mercadorias. Cara esperto, realmente, não o pegamos porque algumas de suas entregas vão para agentes Zuranon conhecidos ou suspeitos que ainda não pegamos, sobras, na verdade. Pessoas que não são uma ameaça, mas que temos usado para rastrear outras, desenhando um mapa mais completo de sua organização. Então, eles estavam apenas pagando um mercador para manter o corpo da minha irmã em uma caixa viajando por aí? O rosto esguio de Minnie parecia atordoado com a revelação. Ao aceno da demonia, ela sorriu docemente. Oh, ela odiaria isso é maravilhoso. Ela riu forte, mesmo com os estremecimentos quando seu corpo espasmódico de riso se rasgou na garra ainda inserida de Vanessa. Não se preocupe. Nós recuperaremos o corpo dela imediatamente, Yuri, e começaremos a descobrir o que aconteceu com aqueles infelizes. Os olhos de Vanessa, livres da loucura que às vezes ainda a assombrava, estavam agora resolutos e cheios da astúcia e crueldade de olhos afiados que a levaram ao seu lugar atual na vida. Foi essa eficiência que os levou à ação. Em uma hora, havia uma dúzia de homens e mulheres com armaduras de escamas pretas e arcos em punho vindos do templo local, além de 2 conjuradores mágicos em apoio, todos esperando em uma emboscada. Yuri Alpha olhou ao redor. A floresta foi cortada 20 passos para trás da estrada para permitir que os viajantes acampassem. A estrada era pavimentada com pedras interligadas que tinham um encantamento rúnico ao longo do lado. A uma curta distância de onde ela estava, um marcador de distância branco, um retângulo branco ereto que subia até a cintura do chão ao lado da estrada tinha tinta preta na frente e atrás para identificar a distância até os pontos de reabastecimento mais próximos. Seu esquadrão emprestado de lutadores da Justiça Negra se misturou às sombras com facilidade, suas máscaras foram levantadas, os capuzes de suas capas cobriram suas cabeças e seus arcos foram içados. Se o que eles disseram for verdade, então ele passa por aqui depois de 2 dias de vendas naquela vila. Ontem foi seu 2º dia, está é a nossa chance de pegá-lo. Yuri sentiu-se inquieta sob seu exterior calmo. Das sombras, Lupuzegina deu a ela um sinal de positivo e um sorriso largo. Um sentimento de afeição surgiu nela. Minhas irmãs são tão boas com minha. Preocupação infantil. Se ao menos todos tivessem a mesma sorte que eu? Yuri Alpha deu um lento sinal de positivo em troca e olhou para ambas as posições em ambos os lados da estrada. A emboscada era quase invisível a olho nu, e o aprimoramento mágico seguiu em pouco tempo. Satisfeita, ela se moveu para o lado e esperou. Exagero, deveríamos ser capazes de simplesmente agarrar o sujeito gorducho e acabar logo com isso. Yuri Alpha pensou, até que Lupuzegina levantou o dedo e disse: não há morte melhor do que um exagero e nenhuma certeza maior do que não ter corrido riscos. Lupuzegina parecia orgulhosa ao dizer isso e acrescentou: um pouco de sabedoria da minha companheira, a general camponesa. Então eles esperaram. E esperou. Os pássaros cantavam e o vento farfalhava as folhas de verão,
O calor do dia batia na terra como um martelo, mas, na sombra, o único calor era a preocupação de que, isso tudo é perda de tempo, ele não vai ter o corpo de verdade, e se tiver, ela não vai poder ajudar ou vai atrapalhar ou... Yuri Alfa estalou os dedos várias vezes, seus olhos percorrendo a estrada de cima a baixo enquanto preocupação após preocupação se acumulava, adicionando uma nova pilha. Ela sentiu a mão da irmã em seu ombro. Yuri Alfa olhou por cima do ombro. Lupus Egina se aproximou. Vai ficar tudo bem, irmã, vai ficar tudo bem. Ela sussurrou para seu oposto com gentileza e misericórdia, mas a quem ela ainda assim amava como somente uma irmã poderia amar outra. Yuri sentiu o ritmo do seu coração parado começar a diminuir, e o menor indício de um sorriso quebrou sua fachada severa. Eles ficaram em posição de sentido, no entanto, quando ouviram o som distante de rodas rolando. As carroças mercantes eram únicas, pois tinham os sistemas de molas mais avançados do mercado, e frequentemente tinham designs modulares que permitiam que tivessem não apenas uma camada de base para segurar mercadorias na parte de trás, mas frequentemente um segundo nível de carroça por cima com os mais recentes encantamentos rúnicos que redistribuíam o peso para que a carga da parte superior fosse transferida para baixo, eliminando assim o risco de tombar. Os comerciantes mais ricos até usavam molas criadas com runas para suavizar ainda mais o passeio e diminuir o peso da carga. Esse sistema complexo permitiu que alguns comerciantes viajassem mais longe com mais carga, transformando assim o comércio novamente, assim como a moeda única havia feito anos antes. Como consequência, porém, as carroças dos melhores comerciantes eram sempre um pouco mais rápidas e faziam um pouco mais de barulho do que outras nos modelos anteriores. Então, era esse som que chamava a atenção deles e os avisava sobre a aproximação do alvo. Fiel à forma, uma carroça pintada de branco puxada por um par de grandes cavalos de tração estava rolando em direção a eles de cima da colina distante. Com seus olhos afiados, Yuri Alfa reconheceu facilmente com o que eles estavam lidando. Um homem bastante indefinido, rechonchudo, como a maioria dos comerciantes abastados. Nunca confie em um comerciante magro, eles estão sempre fugindo de um acordo que acabaram de quebrar, em vez de comer e beber para o sucesso mútuo. Yuri se lembrou das palavras passadas a ela pela esposa de Tinamok em um festival. Se as palavras fossem verdadeiras, ele era de fato apenas um comerciante. Ele tinha um rosto rechonchudo como uma maçã, com bochechas vermelhas e um bigode fino, ele usava roupas de viagem caras, e a única coisa realmente notável sobre ele era que ele viajava sozinho. Ele estava cantarolando uma melodia enquanto descia a estrada rolando de sua última parada. Seu carrinho estava, mesmo à distância, obviamente quase vazio. Ele está fazendo a viagem para casa, que infelicidade. Yuri pensou sem nenhum arrependimento real, dadas as apostas diante dela. Eles esperaram. O chilrear dos pássaros continuou, o vento soprou para farfalhar as folhas e criar o rugido fraco que sempre fazia, e ele se aproximou. Então ele estava lá, e o esquadrão de soldados saiu do esconderijo com seus arcos prontos para disparar a morte como punição pela resistência. Lupus Egina Beta e Yuri Alfa pisaram na estrada bem na frente de seu rosto chocado e horrorizado. Não resista, e você não será ferido. Em nome de Sua Majestade Real, o Rei Feiticeiro, exigimos que você pare para uma inspeção de sua carga. Yuri Alfa fez o pronunciamento alto e nítido para um rosto ainda mais confuso do que aquele que ele fez quando os arqueiros entraram em cena. Ele puxou com força as rédeas, pedindo uma parada para seus cavalos, eles relincharam assustados enquanto os freios puxavam em suas bocas, e o cheiro do medo de seu condutor atingiu suas narinas. Espere. Por favor. Ele gritou e levantou suas mãos. Eu não fiz nada, por favor, abaixem seus arcos. Eu não entendo. Eu sou inspecionado em cada posto de controle. O que eu fiz? Eu te aviso, se acontecer de você ter feito isso. Yuri Alfa deu a ele a resposta enigmática enquanto ela ia até o lado do carrinho dele e abria a parte de baixo, deixando-o olhando para ela em um estado de perplexidade enquanto ela olhava para dentro. Ela empurrou para o lado algumas caixas menores enquanto sua irmã ruiva se aproximava com as mãos cruzadas atrás da cabeça, suas tranças balançando ao redor de suas panturrilhas enquanto ela se aproximava. Encontrou alguma coisa?
Lupus Egina perguntou no momento em que Yuri Alfa agarrou a alça de uma longa caixa de pinho e a puxou bruscamente. Ela bateu nas pedras que compunham a estrada cuidadosamente construída e raspou enquanto ela o colocava no chão, causando um segundo estrondo quando a parte traseira da longa caixa atingiu o chão. Yuri puxou a trava e abriu a parte de cima, e lá estava ela. A severa empregada de batalha das Pleiades de cabelos escuros ajustou seus óculos. Se não for Clementine, eu como o chapéu da minha irmã. Lupus Egina estalou as mãos melodramaticamente sobre seu chapéu de clérigo preto e branco. Não, você não vai, Yuri. Eu tenho um esconderijo especial na casa de Henri onde você nunca vai me encontrar. Ela e o marido nunca me encontraram de qualquer maneira. Ela sorriu e piscou, e a Yuri de rosto severo retrucou. Está debaixo da cama dela, pervertida? Yuri perguntou retoricamente. Lupus Egina balançou a cabeça vigorosamente em negação, fazendo suas longas tranças voarem como estrelas da manhã em uma luta. Ah, não. Foi uma negação sem entusiasmo proferida logo antes de ela rir. Antes que a risada passasse, Yuri deu suas ordens. Prenda nosso amigo mercador para interrogatório, faça um inventário de seus bens, mas estamos levando isso conosco. É hora de trazermos Clementine de volta ao mundo novamente.